Shalom, graça e paz. Depois que o pastor Gleides fala isso, deixa eu emocionado. Eu sei que as suas expectativas não são em mim. Eu sei disso, que as suas expectativas, não só as suas, mas de todos que aqui estão, são em Deus. E se nós estamos aqui por um propósito. Amém? Diga para quem está perto de você, estamos aqui por um propósito. Nenhum que está aqui à toa. Eu quero deixar bem claro que todos que aqui estão nesses 3 dias de avivamento, nessa conferência com o tema O Novo de Deus, você não sairá daqui diferente. Desculpa, você não sairá daqui do mesmo jeito. Você sairá daqui totalmente transformado. Obrigado, pastor Jean, te amo também, viu, cara? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Depois que o apóstolo pregou ontem, para a gente pregar hoje aqui já fica mais o peso da responsabilidade. Mateus, capítulo 4, queridos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem um povo santo aqui também, da palavra de vida. Cadê o grito da palavra de vida? Tem um pessoal aqui. Filhos ministeriais lindos. Capítulo 4, só os que acharam digam amém. Vamos ficar de pé e fazer uso das escrituras. Glória a Deus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com o quê? Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém. Quem levou Jesus até Jerusalém, gente? Meu Deus. Tem crente que faz logo assim, né? Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos dará o quê? Você pode continuar? Para que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: o que é que o diabo disse para Jesus, gente? Eu lhe darei tudo isso. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Põe a mão assim na cabeça e diga assim, Espírito Santo, nessa noite eu recebo toda a palavra que vem de Ti. Eu recebo no meu espírito, a minha mente, a mente de Cristo é ativada agora para absorver, entender e compreender a revelação que nessa tarde será manifestado ao meu espírito. Em nome de Jesus, diga amém, dê um aplauso ao Eterno, tome seu assento. Eu tive observando, conversando com o apóstolo ontem, Eduardo, e conversando também com o pastor Daniel. Ambos ministraram, no caso o apóstolo Eduardo ministrou ontem, falando de propósito. E o pastor Daniel também vai falar de propósito. Ele não está aqui ainda, já estou até revelando alguma coisa, do que ele vai ministrar. O assunto que temos lido aqui nessa tarde, nós queremos subordinar um tema chamado
se movendo pelo propósito e não pela carência. Diga comigo, se movendo pelo propósito e não pela carência. O termo carência refere-se à falta de alguma coisa. Quando o nível de carência aumenta, quando o nível do que está faltando na vida de alguém aumenta, o nome disso é necessidade. Propósito é aquilo para o qual nós nascemos. Propósito é aquilo para o qual nós existimos. Propósito é aquilo para o qual Deus nos criou e nos colocou no planeta Terra. Então o tema é se movendo pelo propósito e não pela carência. Quando eu falo de propósito e quando eu falo de se mover também pela carência, me vem à mente dois personagens da história bíblica. Me vem Adão e também me vem Jesus, o segundo Adão. Quando me relaciono a Adão, fazendo analogia entre os dois, nós vamos ver em Adão e Eva, o casal, que eles saíram do propósito porque eles se moveram pela carência. E nós vamos ver isso registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 26, que quando Deus resolveu criar o ser humano, o Senhor disse que iria fazer os seres humanos que seriam como nós, são as palavras de Deus. Criaria o ser humano que se pareceriam conosco, que seriam como nós. E o Senhor diz, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Diga, Deus criou os seres humanos segundo as Escrituras, parecidos com Ele. Ok. Eu estou falando assim com calma porque nós vamos entrar em uma atmosfera, mas eu preciso que você entenda onde nós vamos chegar. Alguns aqui têm a mente tão ativada espiritualmente que antes da metade dessa mensagem vai entender onde eu vou chegar. Então Deus criou. No versículo 28 diz que Deus os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão fruto. Ok, tiramos 3 verdades deste texto. A primeira verdade, a origem do homem. A origem do homem é no próprio Deus. Deus disse, façamos o homem que se parecerão conosco. A segunda coisa, a segunda verdade que eu tenho nesse texto é que Deus deu autoridade ao homem. Ele diz no versículo 26, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E eu vejo a terceira verdade nesse texto, o propósito do homem. Qual é o propósito do homem nesse texto? Tenham muitos e muitos filhos. É por isso que eu tenho 6. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então esse era o propósito de Deus na vida de Adão, era o propósito de Adão. A minha pergunta hoje é, Adão cumpriu o seu propósito? Quem pode me dizer? Não, porque o propósito de Deus era que Adão criasse filhos que se parecessem com o Adão original. Então Adão não cumpriu esse propósito. E por que Adão não cumpriu esse propósito? Porque havia no jardim o território de domínio de Adão e Eva, uma serpente. Olha para quem está perto de você e diga assim, cuidado com a serpente. Havia uma serpente no território de Adão e Eva, no território que era para eles governarem. Eles permitiram que uma serpente ficasse enroscada aonde? No princípio. A partir daquele momento, a serpente começou a dialogar com Eva. A serpente começou a conversar com Eva e começou a fazer perguntas para Eva. E a pergunta que a Eva faz para Eva é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore? Olha o argumento da serpente. A Eva diz, não é assim não. Nós podemos comer de todas as frutas e de qualquer árvore. Ok. Mas a serpente, ela tem o seu encantamento. Diga para quem está perto de você, cuidado com a serpente e com o encantamento dela.
A serpente encantou Eva, querido, e você vai entender o porquê. Porque a serpente disse para Eva: sabe por que Deus não quer que você coma desta fruta, desta árvore que Ele disse que não é para você comer? Aí Eva ficou observando, penso eu assim, com as minhas conjecturas, ficou observando, ouvindo Eva, sim, ouvindo a serpente, sim, serpente, por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer desta fruta, desta árvore, vocês serão como Deus. Escute. Na origem, quando Deus resolveu criar o homem e a mulher, Ele disse: façamos o homem que será como nós. Mas a serpente usa um argumento de encantamento sobre Eva e diz para ela: se você comer deste fruto, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você será como Ele. Só que ele já era, Adão e Eva já era como Deus na origem. O Adão original era como Deus. Mas a serpente chega com esse argumento, a serpente chega com esse encantamento, e naquela hora ela encontra em Eva algo, encontra em Eva uma carência. Diga comigo, carência. Porque o propósito de Deus era que Adão e Eva fossem parecidos com Ele. Foi assim que foi formado, sim ou não? Ok? Mas a serpente encantou Eva. Eu pergunto, Eva comeu a fruta? Eva comeu a fruta? E por que Eva comeu a fruta? Porque a serpente estava no jardim. Escute. Carência não é sentimento. Diga, por favor, para quem está perto de você. Amor é sentimento. Até o ódio é sentimento. Raiva. Mas a carência não é sentimento. Carência é uma doença. Diga para quem está perto de você, 2 ou 3 pessoas, carência é uma doença. Carência é uma doença na alma que gera amargura e rejeição. A carência, ela gera amargura e rejeição na alma do homem. Toda pessoa carente, ela é rejeitada, ela se sente rejeitada. Toda pessoa carente, ela é amargurada. Mas você veio no lugar certo. Hoje o Senhor vai curar e libertar você de tudo isso. Qual é a sua carência? Sabe, queridos, a carência não pode ser alimentada. A carência, ela precisa ser arrancada da vida de uma pessoa. Qual é a sua carência? Enquanto eu vou ministrando, deixa o Espírito falar com você. Deixa fluir para fora a carência, porque todas as carências hoje, elas sairão da sua vida e você irá voar hoje como a águia nova, no nome do Senhor Jesus. Adão e Eva saíram do propósito porque resolveram se mover e alimentar as suas carências. Apóstolo, a carência, sim, Eva tinha carência de ser como Deus. Foi exatamente isso que o diabo, a serpente usou. Ele usou isso: você será como Deus. Mas ela já era como Deus. Agora nós vamos fazer analogia, continuando com a nossa analogia sobre Jesus. Adão perdeu no jardim. Agora vamos ver Jesus, querido. O segundo Adão. No Mateus 4 que lemos, diz que o Espírito levou Jesus ao deserto. Ele não estava no jardim. Diga, Jesus estava no deserto. E ele passou 40 dias com fome. Estava em jejum, estava em oração. E a Bíblia diz que ele teve fome. Qual era a necessidade de Jesus agora? Qual era a necessidade de Jesus? Qual era? Fome. Qual era a necessidade de Jesus? Fome. Ele estava com fome. E naquela necessidade dele, quem chegou para ele? O diabo. O diabo chega para ele e diz: vamos resolver esse problema da tua fome. Vamos transformar as pedras em pães. Escute, olhe para mim. A sua fome pode ser de qualquer outra coisa. De repente chega a primeira oportunidade na sua vida e você pensa que é de Deus. E às vezes não é de Deus, é do diabo. E às vezes é Satanás querendo derrubar você do propósito. Às vezes é o diabo chegando na tua direção, sabendo da sua necessidade, sabendo daquilo que você precisa, da sua falta, sabendo da sua carência. Então ele lança a oportunidade, e aqueles que saem do propósito caem.
e perdem a bênção. Sabe, Jesus não caiu. Jesus disse para o diabo, porque o diabo disse para ele: se tu é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus disse para ele: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo aquilo que Deus diz. Em outras traduções diz: o homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra de Deus. Diga comigo: eu não vivo só de pão, meu irmão, eu vivo da palavra. Vai esquentar já já. Calma aí, vai segurando aí no teu espírito essa palavra. O diabo continua. Adão e Eva da primeira caíram. Jesus já passou da primeira, vamos para a segunda. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Rapaz, eu conheço o crente que, se o diabo dissesse isso para ele, ele já se jogava. Eu sou filho de Deus mesmo, está pensando o quê? Mas Jesus diz o que para ele? Ele diz: não ponha Deus em prova, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus diz o que para o diabo? Quem pode dizer para mim? Vá embora. Capítulo 4 de Mateus. Vá, diga comigo, vá embora. Diga, vá embora. Diga, vá embora. Diga, vá embora, Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa. Há pessoas aqui nesta tarde que a serpente está enroscada no princípio, tentando tirá-lo do propósito. Você só vai ser essa serpente maldita se você der uma ordem para ela, dizendo para ela: vá. Quem? Quando? Agora quando? Vamos chegar lá. As propostas da serpente parecem serem de Deus. Repito, as propostas da serpente sempre parecerão serem de Deus. O primeiro Adão perdeu aonde? No jardim. O segundo Adão ganhou no deserto, cansado, com fome. Alguém está entendendo isso? E por que ganhou? Porque ele disse: vai embora, Satanás, vai embora. E depois que ele manda o diabo embora, diz a Bíblia que os anjos vieram e lhe serviram. Sabe quando é que os anjos vão servir você? Sabe quando é que Deus vai chegar com a bênção na tua direção? Quando você vencer a serpente que está enroscada no princípio, tentando derrubar você, tentando tirar você do propósito. É nesse tempo, é nesse dia que a serpente vai embora e os anjos do Senhor virão com o milagre, virão com o prodígio, virão com as maravilhas na tua direção. Tem alguém entendendo? Diga amém. Ok, vamos continuar aqui, tem um tempinho ainda para ir devagar. Daqui a pouco a gente aperta o pé do acelerador. Ok. Sabe, queridos, Adão e Eva, eles tinham a serpente como animal de estimação e davam ouvidos ao que aquela serpente falava, e por isso eles caíram. Eu quero perguntar aqui para você: você quer cumprir o seu propósito na terra? Está fraco. Quem quer cumprir o seu propósito na terra? Ok. Para esquentar mais uma vez, quem quer cumprir o seu propósito na terra? Ok. Para você cumprir o seu propósito na terra, você vai ter que ser que nem Jesus, o segundo Adão. Ele disse em Lucas 10:19, algo muito forte para todos nós. Nós não podemos brincar com serpente. Nós não podemos ter serpente como animal de estimação. Porque muitas pessoas sabem quando é do diabo. As pessoas identificam que é do diabo, ali é Satanás. Esse prato aí é o diabo que está lançando para mim. Mas a reação da pessoa, na verdade, ela não tem nenhuma. Ela fica paralisada no encantamento.
Mas Jesus deixou claro porque ele venceu a serpente no deserto. E em Lucas 10:19 ele disse o que devemos fazer com a serpente. Lucas 10:19 ele diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e absolutamente nada vos causará dano algum. Quando eu ousar a autoridade a mim delegado. Levante a mão direita e diga: eu tenho autoridade para repreender serpente. Diga assim: na verdade, eu tenho autoridade. Sentado, faz assim, ó, para pisar em serpente. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Para pisar em serpente. Diga para quem está perto de você com muito carinho: sabe aquela serpente? Hoje é o dia dela ir embora da sua vida para nunca mais voltar. Quantas pessoas saem do propósito porque alimentam as suas carências? Tem muita gente saindo do propósito. Olha, eu conheço apóstolos saindo do propósito porque alimentaram carências. Eu conheço pastores que saíram do propósito porque alimentaram suas carências. Eu conheço N líderes que saíram do propósito porque alimentaram as suas carências. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: para de alimentar as suas carências. Hoje é o dia de você dizer basta para as carências da sua alma. Hoje é o dia. Geazi foi pregado pelo nosso apóstolo Eduardo ontem. Você conhece a história, mas eu quero chamar para você a atenção do capítulo 5, versículo 20, que Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar assim, ó: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava lhe oferecendo. Aí ele fez um juramento. Ele disse: juro ao Senhor, Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. A serpente se alimenta das nossas carências. Diga comigo, 1, 2, 3. Precisamos vencer isto para cumprir o propósito para o qual nós fomos plantados. Geazi estava alimentando essa carência. A gente já sabe do que ele queria, o que ele precisava: cacau. Não saia do propósito por causa da sua carência. Diga para quem está perto de você: se jogue nos braços do Senhor e seja curado dessa carência hoje. Quando somos movidos pela carência e não pelo propósito, ficamos cegos como Geazi. Quando somos movidos pela carência e não pelo propósito, ficamos cegos como Geazi. Geazi tinha um líder poderoso. Alguém pode ter um líder poderoso, alguém pode ter um mentor poderoso, como era Eliseu. Mas se sair do propósito e entrar na carência, fica cego e perde o propósito. Eliseu confronta Geazi, queridos, e não é nada agradável o que aconteceu com Geazi. Geazi entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Ele disse: eu não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu disse para ele: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e uvas, ovelhas, gado, empregado ou empregadas. Sabe, querido, você está aqui hoje, mas talvez existe algo na sua vida que não é o tempo de você ter. Talvez você está pedindo tanto algo a Deus, não é o tempo de você ter isso. Talvez está implorando a Deus, está jejuando, está subindo um monte, está se consagrando, pedindo alguma coisa ao Senhor, e aí não chegou, não veio, e você fica indagando por que não veio. Talvez não seja o tempo para você ainda isso, querido, porque quando chegar o tempo, você não vai estar nem orando, e as bênçãos vão correr atrás de você, e vão grudar, e vão acompanhar. Talvez o tempo para você, como é para todos nós, é buscar primeiro o reino, porque as outras coisas correrão atrás de você e se apegarão a você. Cuidado, querido, não sai do propósito por causa da carência. Sabe o que aconteceu com Geazi, queridos? Geazi, ele tinha toda a estrutura para ser um homem poderoso. Tinha lá o Eliseu com ele, cara. Mas o que acontece com esse homem? O profeta chega para ele e diz: a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Ele não ia ter isso. O que ele tinha era unção.
Ele ia manifestar unção para os filhos, era a herança que a família, os filhos de Geazi ia ter. Mas agora, todos eles, por causa de uma decisão deste líder chamado Geazi, recebeu o quê? Lepra para ele e para toda a sua descendência. Diga misericórdia. Geazi se moveu pela carência e não pelo propósito. E por ele ter se movido pela carência, ele recebeu lepra. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que todos aqueles que se movem pela carência também pegarão lepra. Olha para quem está perto de você, olha assim para ele. Será que tu tem lepra, macho? Como é que está aí? Sabe, querido, aquela namorada, será que é de Deus? Será que essa proposta aí é de Deus? Sabe, você está entrando no segundo casamento. Talvez você saiu, não deu certo primeiro, você está entrando no segundo. Talvez alguém apareceu para você e você, meu Deus, é de Deus. Será que é? Será que esse segundo casamento não vai te tirar do propósito? Será que essa namorada que você está aí não vai te tirar do propósito? Sabe, eu sou casado há 26 anos com aquela mulher linda, 24 anos com aquela mulher ali linda, a mulher mais linda do meu universo. Mas eu tive uma namorada, quando eu entrei na igreja, ela a segunda. E quando eu entrei na igreja, eu namorava uma moça e o Senhor disse para mim que ela não era minha esposa. O Senhor disse para mim, eu não sou melhor que você. Se eu tivesse casado com aquela moça, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu teria saído do propósito de Deus e eu estaria pagando um preço muito alto. Mas eu casei com essa moça e hoje somos pais, mães de 6 filhos lindos que vivem influenciando multidão. E nós estamos com uma multidão grande servindo ao Senhor Jesus Cristo. Diga para quem está perto de você, por favor, não saia do propósito. Você já notou quando a pessoa está buscando a Deus, está sendo tão influente na casa do Senhor, de repente o que acontece? Ele está desempregado. Aí aparece um emprego exatamente à noite. Eu já perdi vários líderes, porque foram trabalhar à noite. Homens de Deus, ganhadores de alma. Cuidado com essa proposta. Ei, a sua carência não pode ser maior do que a proposta de Deus na sua vida. Eu vim hoje como homem de Deus para você ter fome do propósito e não fome da carência. Tenha fome pelo propósito, não pela carência. Quando a pessoa é movida pela carência, ela não consegue enxergar o seu verdadeiro propósito. Ela enxerga, sabe o que, querido? As suas necessidades, a sua dor. Ela enxerga a sua pobreza. Ela enxerga a sua miséria. Enxerga o seu sofrimento, mas não enxerga o seu propósito. Quando a carência é muito intensa, transforma-se em uma necessidade, gera incertezas acerca do futuro. Quantas pessoas que não têm nenhuma certeza do futuro? Por que não tem? Porque não estão andando no propósito, estão caminhando por carência, estão alimentando carência, então não tem nenhuma certeza do futuro na direção delas. Sabe, queridos, a carência gera medo. Diga aí para 2 ou 3 pessoas. Pergunta, está entendendo? Sabe aquele medo? É uma carência que deve estar alimentando aí. O propósito gera segurança. Eu disse o quê? O propósito gera certeza, porque quem caminha pelo propósito, caminha pela fé. Quem caminha pelo propósito, caminha pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a fé é a certeza. Só caminha por fé quem caminha no propósito. Quem sai do propósito, caminha por carência, tem medo do futuro. Escute. Quem caminha no propósito, ri do futuro. Tem alguém que pode dar essa risada aqui? Quem caminha no propósito, ri do futuro. Porque os seus pés estão plantados no presente, mas a sua mente já está no futuro, porque ele caminha no propósito, ele sabe para onde está indo, ele sabe para onde está caminhando. Diga mente no presente, diga pés no presente
Diga, mente do futuro. É assim que eu me comporto. Sabe, Jesus Cristo falou acerca de si mesmo no capítulo 18 de Lucas. Olha o que ele fala, que líder extraordinário é Jesus. Ele diz acerca dele: serei entregue aos gentios que zombarão de mim, me insultarão, cuspirão em mim, e depois de muito me açoitarem, vão me matar. Diga, presente. Ele contou tudo o que vai acontecer, porque começa dizendo, será entregue. Tudo que está acontecendo. Mas não para por aí, porque ele está falando que vai acontecer isso, e de fato aconteceu. Mas depois ele transporta os seus discípulos, porque ele está conversando com os discípulos, ele transporta eles para o futuro. Aí ele diz, com tudo isso, no terceiro dia, eu ressuscitarei. Você entendeu isso? Qual é a luta que você está enfrentando hoje? Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Qual é a dor que você está enfrentando hoje? Eu te convido hoje a ir para o futuro, porque a tua vitória está no futuro. A tua vitória está no futuro. A tua guerra agora é para conquistar o teu futuro. Tem alguém entendendo isso? Tem alguém entendendo isso? Então se expresse como você crê nessa noite e como você entende. Eu poderia falar de Daniel na cova dos leões. Eu poderia falar para você dos 3 jovens da fornalha. Poderia falar tanta coisa para você. Mas Deus te trouxe, mas eu posso falar isso para você. Deus te trouxe aqui nesta conferência com o tema novo de Deus, para libertar você dessa carência que tem aprisionado a tua alma e tem te impedido de crescer, de avançar e de conquistar, porque você não consegue enxergar o futuro. O futuro que você espera, um futuro de tristeza, é um futuro de incertezas. Eu venho dizer para você aqui, queridos e amados irmãos, uma notícia muito triste. Sabe qual é o futuro que te espera? É o céu. Ruas de ouro e cristal. Tá bom para você? Tá bom para você? Sabe o futuro que te espera? A Bíblia diz que nós seremos como Ele é, como Ele é, como Ele é, como Ele é. Sabe o futuro que espera? Nós vamos sentar lá, tem uma mesa preparada para estarmos com Ele, em uma ceia poderosa. Ei, está entendendo isso? Diga assim, se eu morrer hoje, diga, se eu morrer hoje, eu ressuscitarei com corpo glorificado e serei como Ele é. Você tem um futuro brilhante pela frente. A pessoa no estágio de carência intensa, ela não enxerga o seu propósito. E quando essa pessoa se move por suas necessidades, ela aborta projetos. Geazi abortou projetos. Sim ou não? E as gerações seguintes sofreram, porque os filhos de Geazi seriam profetas. Perdeu. A carência tem o poder de paralisar o líder, e não só isso. A carência tem o poder de matar o líder. Quando um líder é movido pela necessidade, pela carência, ele atrai demônios para a sua vida e para o seu território. Quando o líder é movido pela carência, ele atrai demônios para a sua vida e para o seu território. Qual era a carência de Judas? Nós vamos encontrar no livro de João, capítulo 12. Quando Maria, com aquele perfume caro, nardo, caríssimo, ela pega um pouco, unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. E Judas Iscariote, um dos 12 de Jesus, um apóstolo, diga apóstolo, ele diz assim: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E por que não se deu isso aos pobres? Mas aí a Bíblia vai dizer que ele disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Está na Bíblia. Ele era ladrão e ele tinha bolsa e tirava do que tinha dentro da bolsa. Então diga, Judas era ladrão. Jesus então diz: deixe ela, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre vão ter. Sabe o que acontece, querido, depois desse dia? A carência de Judas era dinheiro. Existem muitas pessoas, querido, que são líderes poderosos, mas eles são presas fáceis da serpente, porque eles amam o dinheiro mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo.
Ama o dinheiro mais do que o próprio propósito. Então são preços fáceis, há uma carência na sua alma. Assim era Judas, ele tinha essa carência terrível na sua vida. E sabe o que acontece? Ele está terminando o meu tempo? Meu Deus, já terminou. Jesus. Finalizar é o jeito. Então o que acontece com Judas? O que acontece? A Bíblia diz, querido, que o diabo entra na vida dele. A Bíblia diz em Lucas 22, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Judas se endemoniou. Sabe, queridos, o propósito, o poder de conduzir o líder até o fim. No livro de Filipenses 4:6, diz como vencer a carência. Ele diz, não estejais inquieto por coisa alguma. O que inquieta a sua alma? O que inquieta você? Não esteja inquieto com coisa alguma. Em Filipenses, Paulo continua dizendo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, vai ficando de pé nessa noite. Sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe, ele termina dizendo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe, eu quero finalizar dizendo para você, eu quero convidar você que precisa vencer alguma necessidade na sua vida, a vir aqui à frente. Nós precisamos orar a Deus hoje, pedindo ao Senhor que nos ajude a vencer as necessidades e que possamos caminhar pelo propósito. Venha para frente você que está querendo vencer alguma necessidade na sua vida. Se tem alguma coisa que está lhe impedindo de você avançar, eu quero que você já venha declarando essa leitura bíblica de Filipenses, dizendo assim, no pronome pessoal você vai sair daí e vai dizendo assim, eu não sou guiado por necessidade. Diga bem forte, eu não sou guiado por necessidade. Por isso já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Diga, e sei também ter abundância. Diga, em toda maneira e em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu sou guiado pelo propósito. Por isto declaro, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É sério? Por que tu não me disse antes? Que eu já fui lá para o final. Continue aí. Continue aí. Eu queria que os meninos dos instrumentos, da bateria, da percussão, ficassem aqui perto de mim, aqui nos instrumentos. Sabe, Judas atraiu o demônio para a vida dele. Satanás entrou na vida de Judas. Em Mateus 26, Jesus diz assim, na verdade, a respeito de Judas, diz assim, ele chega para os religiosos, e ele pergunta para aqueles religiosos, depois que Satanás entra na vida dele, quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Sabe, quando somos movidos pela carência, nós traímos Jesus. Judas, ele foi até os religiosos e perguntou quanto é que eles pagavam para ele. Eu não sei se sua carência é dinheiro, se por causa do dinheiro você tem deixado de fazer até aquilo que mais agrada ao Senhor. Muitas pessoas têm se vendido por dinheiro. Eu sou pastor de uma igreja de quase 1000 pessoas. Eu recebi um tempo desse, alguns políticos que me convidaram para um jantar. E nesse jantar o que eles queriam era comprar a igreja, comprar os votos, queriam me dar dinheiro. Eu disse para ele, vão para o inferno, saiam de perto de mim. Sabe, eu prego na igreja que o crente que vende o seu voto é filho do diabo. Eu digo, você não é crente de coisa nenhuma, seu salafraio. Porque o dinheiro tem um Deus, diga, o dinheiro tem um Deus. Qual é o nome dele? Quem dominava a vida de Judas era Mamon e não Jesus. Você pode andar com Jesus e ele não ser o seu Senhor. Você pode andar com Jesus, dizer para ele glória a Deus, dizer para ele aleluia, mas ele não ser o seu Senhor, cara.
Hoje o Senhor quer libertar você dessa carência. Sabe por que você corre atrás de tanta coisa e não tem nada? Sabe por que você corre atrás de tanta coisa e não é feliz? Porque você está no lugar errado, você está correndo atrás da carência, você está alimentando as suas carências. Mas se você estiver no propósito, cara, ainda que você não tenha dinheiro, você vai estar feliz. Sabe, líder, você talvez esteja aqui, você talvez esteja construindo como eu, e talvez não tenha dinheiro, e você está correndo atrás, está em tempo de perder o juízo com isso, preocupadíssimo com isso. Se você está no propósito, Deus vai gerar dinheiro na sua direção. Escute, vocês conhecem o fim de Judas? Judas se enforcou. Quantos líderes estão se enforcando? Quantos líderes estão perdendo a sua vida? Eu vejo muitas pessoas, eu não quero julgar ninguém. Eu não quero julgar ninguém, juro. Mas uma pessoa que anda com Jesus, uma pessoa que anda no propósito, ela nunca vai entrar em depressão. Quem anda no propósito não vai entrar em depressão. Quem anda no propósito não vai andar em depressão. Sabe quem vai andar em depressão? Quem anda na carência. Quem anda alimentando carência vai andar, vai ir para a depressão. Eu sei que é um problema do século. Só que você não é daqui, cara. Você é do céu, cara. Você é de cima, cara. Não pense como alguém pensa aqui. Não pense como alguém pensa por aqui. Não vá nas ideias de alguns por aqui. Porque o fulano aconteceu, vai acontecer. Não vai. Você anda no propósito ou não? Quem mora dentro de você, cara? Sabe? A depressão é na alma. Não é no espírito. E a Bíblia diz: ande no Espírito, e não satisfareis os desejos da alma. A alma está querendo te levar para a depressão, mas hoje o Senhor diz: sai da alma, para de alimentar essa alma, anda no propósito, e você sairá daí livre. Ei! Judas se matou, não é porque ele estava no propósito. Eu penso que ele entrou numa depressão. Meu Deus, matei um, meu Deus, matei ele. Foi eu. Escute. A sua equipe e a minha equipe, o diabo está rodeando a minha vida e a sua vida. Jesus disse para Pedro assim, o segundo discípulo de Jesus: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Escute. Quem é que pede a Jesus para se ir andar com Pedro? Quem é que pede? Diga a serpente. Diga Satanás. Na minha tradução diz reclamou. Satanás vos reclamou. Significa que Satanás chegou para Jesus e pediu Pedro para ele. Significa que Satanás chegou para Jesus e solicitou Pedro para ele. Significa que Satanás chegou para Jesus e invocou, exigiu reaver Pedro de volta. Significa que Satanás queria recuperar Pedro de volta, reivindicou Pedro para ele, cobrou Pedro para ele. Significa que ele quis reconquistar Pedro de volta. Essa é a palavra. No original reclamou aqui. Sabe quando nós temos uma carência, a serpente olha e chega para Jesus e diz: eu quero ele. Aí Jesus fica intercedendo por nós no trono. Não, ele não vai não. O Satanás fica intercedendo, fica solicitando: eu quero ele, está vacilando, ó a carência dele lá. Ó, a carência dele, ele é casado, mas está olhando para uma mulher direto, é apaixonado por aquela mulher. Eu quero ele. Ó, tá vendo lá? Aquele rapaz lá, eu quero ele. Jesus nos tirou lá do mundão
tirou das mãos do diabo, nos limpou, nos libertou, nos purificou. Mas aí quando Satanás olha para a gente e vê uma carência, vê a gente querendo se desviar do propósito, ele já olha e reclama: eu quero ele de volta, eu quero ele de volta. Mas a Bíblia diz que o Senhor fica intercedendo por nós, como ele estava intercedendo por Pedro. Satanás não pôde derrotar Pedro. Pedro caiu, mas ele se levanta de novo. Satanás está rodeando a minha equipe, está rodeando a sua equipe. Ele rodeou a equipe de Jesus. Diga para quem está perto de você: Satanás está rodeando a sua vida, cara. Eu conheci um crente que ele disse: não, o diabo não entra na minha casa, ele entra. Se ele pegou Jesus, cara, ele não pode tocar. 1 Pedro 5,8 diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo está rodeando. Quem não está no propósito? Mas aí o versículo 9 diz: resisti-lhe firmes na fé. Fazer o quê? Diga resistir. Diga fazer resistência à serpente. Adão não fez resistência, da primeira caiu. Jesus fez resistência com a palavra. Quem vai fazer resistência? Diga amém. E como é a resistência que você vai fazer? É dizendo: saia, saia da minha vida, saia do meu território, saia da minha geografia, saia da minha casa, saia da minha família, saia, vá embora. A solução para vencer a carência é não estar inquieto com coisa alguma. Você é solteiro, não se preocupa, Deus tem uma esposa para você, Deus tem um esposo para você. Na sua inquietude da sua alma, é aí onde Ele vai aproveitar isso e vai colocar uma armadilha para você. Você não vai ficar titia. Deus tem um príncipe para você. Ei, rapaz, Deus tem uma princesa para você. Espera em Deus, espera em Deus. Foi Ele que disse isso para mim, foi a palavra que Ele me disse. Ele disse para mim: ei jovem, eis que o Espírito que fala em línguas estranhas é o Espírito que profetiza e é o Espírito que revela. Espera no Senhor. E aí, ó, me deu ela. Cadê ela? E sabe quando isso aconteceu? Eu estava adorando a Deus no conjunto Marchando com Cristo. Eu tinha 20 e poucos anos adorando a Deus no conjunto de jovem, adorando ao Senhor de olhos fechados, cabeça rapada, porque eu tinha dito: Senhor, eu não quero namorar com ninguém, eu só quero esperar em Ti. Eu resolvo esperar em Ti, eu resolvo esperar em Ti. Eu não sairei do propósito. De repente eu vejo uma jovem de véu e grinalda na minha frente, e o meu coração vai direto para ela. 24 anos. Espera no Senhor. Venham com o nome de Deus, diz: espera no Senhor. Abriu a porta de emprego. Pergunte a ele se é de Deus. Eu perguntei ao meu discipulador. Minha pergunta é: você já perguntou àquele que manda no teu discipulador? Se você for perguntar primeiro ao discipulador e não tiver de perguntar primeiro a ele, você está errado, está em pecado. Oh, tem um aqui que é maior do que eu, é maior do que o discipulador. É aquele que morreu, oh, e ressuscitou. Seu propósito seja Ele. Não esteja inquieto com coisa alguma. É dinheiro, Ele vai mandar. Só fica no propósito. Mas está difícil. É a escola dele para você. Porque o que Ele tem para colocar você dentro é tão grande. Se você não passar primeiro por essa prova, você vai jogar tudo no mato. E Ele não quer que você jogue isso no mato. Os tesouros escondidos do Senhor virão para você. Virão para você. Não fique inquieto com nada. Pastor, era do mundo, era mulherengo. Eu estou esperando em Deus uma esposa. Chegou uma pessoa agora. Nem toca nela. Não seja besta. Não, mas ela não conversa. A primeira conversa tem que ter com ele. Você é uma mulher, tem alguém insinuando-se para você.
Você é solteira? Pergunte para ele. Não fique inquieto com nada, porque o que é de Deus é para ser. Essa mulher, eu era ainda cristão, 16 anos, 15 anos, 14 anos. A minha esposa passava com uma amiga dela por nome Verinha. E eu por aí andando, 15, 14 anos. E ela chegou para a Verinha, ela já era crente. Ela disse: Verinha, está vendo aquele rapaz que está passando por lá? Aí a Verinha disse: eu sei, minha filha, é o Olavo. Aí ela disse: pois Deus disse que ele vai ser o meu esposo. E ela esperou em Deus. Ela esperou em Deus. Quantos aqui podem esperar em Deus? Quantos podem declarar que vão esperar em Deus? Levante a mão e diga: toda carência está muito fraca. Você vai ter que guerrear nessa tarde. Então diga comigo: toda carência da minha alma, hoje eu dou uma ordem. Saia. Porque a partir de hoje eu resolvo não alimentar a minha alma com as minhas carências. Hoje eu declaro que eu volto para o centro do propósito. Oh, 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 oh. Hoje é noite, tarde de voltar para o propósito. Sabe como vai terminar essa história? Sabe como vai terminar essa história? Vai terminar com as palavras de Paulo, que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele declarou. E é o que você vai declarar no fim da sua carreira. Aqueles que não alimentam a sua alma com as suas carências, mas andam pelo propósito, eles chegarão no fim da carreira declarando assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Oh, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se se refere a você, tira o pé do chão e se expresse nessa tarde. Seja bem-vindo ao propósito. Seja bem-vindo ao propósito. Seja bem-vindo ao propósito.